Olá, está começando mais um diálogo automotivo aqui pela ATV e hoje nós vamos falar na evolução, na digitalização, na gestão das empresas. É agora na ATV, fique com a gente. Estamos recebendo hoje Reinaldo Naves, sócio da Olivia Consultoria. Reinaldo, obrigado por estar aqui, é um prazer recebê-lo. Fala um pouquinho da atividade de consultoria que você realiza. Obrigado, Cláudio. É um prazer estar aqui com vocês. A gente está muito feliz de ter o contato com vocês, até porque representam um veículo importante para o varejo. A Olivia é uma consultoria que tem 12 anos de vida, jovem, que nasceu da transformação digital das empresas, nasceu da implementação de grandes ferramentas tecnológicas e a partir disso a gente está vendo o que está acontecendo hoje. A empresa foi crescendo e se aprofundando no processo que a tecnologia não existe sem pessoas e, portanto, a Olivia hoje foi crescendo no processo de fazer transformações organizacionais complexas. Hoje nós estamos em 8 países, nós somos 200 consultores e que tem um conjunto de experiências que são a junção do que é necessário para transformar. Né, competências de recursos humanos, de comunicação, de gestão e de tecnologia. E é disso que a gente vai falar hoje. Exatamente, é muito oportuno você ter uma presença internacional, porque as referências lá de fora acabam chegando por aqui, as transformações, né? Eu acho que até eu tive que responder essa pergunta recentemente. Te digo que o Brasil é um mercado bastante dinâmico, bastante complexo. E, por sorte, esses 200 milhões de brasileiros movimentam uma economia e, portanto, o varejo de uma forma muito relevante. O Brasil não está atrás das melhores práticas de varejo. O que a gente tem que fazer hoje é a customização e o entendimento empresa a empresa, porque as mesmas tecnologias elas são muito diferentemente aplicadas de um mercado para outro, de uma indústria para outra. E é disso que a gente vai falar hoje. Eu vou pegar uma frase da sua primeira resposta, lá no meio, que talvez nem você tenha se dado conta. Você falou assim, a gente está vendo o que está acontecendo, então eu quero saber o que está acontecendo. Ouve-se muito falar em revolução no varejo. O varejo vive um momento de revolução? Total, total. A gente acaba se escondendo um pouco pelo efeito da pandemia, mas não foi a pandemia. A gente tem 3 grandes movimentos bastante importantes acontecendo no indivíduo social, né? Vamos falar no consumidor, que é um pouco o foco, né? O nome que a gente dá para quem atua e consome e torna a economia ativa. Primeiro, ele está muito mais atento ao autocuidado, à individualidade, ao que é básico, o que é importante. Então, assim, o ser humano, com a pandemia, ele adquiriu uma dimensão sobre consciência de si mesmo muito maior. Então ele faz escolhas orientadas a isso, orientadas ao seu propósito, aos seus valores, ao que ele entende do mundo. A segunda coisa que acontece é que esse ser humano está muito conectado, né? Ele tem poder de compra, embora a gente esteja num contexto mais reprimido de economia no mundo inteiro, mas ele é dono do ato de comprar. O momento é dele e ele escolhe por variáveis impensáveis. A experiência de compra é importante, a forma de pagamento, a fidelização e tudo mais. E a terceira coisa que a gente não pode esquecer é uma coisa muito básica, é como é que ele recebe o produto, a entrega, né? E hoje a gente tem que estar muito atento no varejo, no timing, no tempo, no prazo, né? E no local. Então hoje a gente está muito mais complexo você entregar o seu produto. Então, além de trabalhar num bom produto, você tem que trabalhar numa boa entrega e depois numa distribuição muito forte. Isso são em todos os setores, seja no setor automotivo, seja no setor de saúde, seja no setor alimentício. Esse indivíduo está provocando essa transformação. A gente tem pesquisas, por exemplo, que diz que 66% da potencialidade de escolha de compra por uma marca está vinculado a processo de entrega, a agilidade de entrega, né?
E aí você fala, é só agilidade? Não, é preço. Então ele sai do carrinho porque ele vai ter que pagar. A gente vive isso direto. Pois é. Você citou aí a mudança, uma transformação no perfil do consumidor, na maneira como o consumidor se relaciona com o seu varejista fornecedor. Como uma das consequências da pandemia, houve também a aceleração digital, que é dita como uma consequência da pandemia, quer dizer, mas são só essas, ou a gente pode dizer que houve um espectro muito mais amplo do varejo pós-pandemia em relação aos impactos? Agora a gente vai falar, e você tem toda a razão, a gente vai falar um pouco do que o varejo entendeu desse novo consumidor e como é que ele aplicou isso. A gente poderia, para simplificar, a gente tem 4 grandes dimensões que o varejo fez essa revolução. Quase uma reinvenção, tá? Eu chamo que, num documento que a gente fez, é como se a gente estivesse saindo da época dos dinossauros e eles tendo que conviver num mundo totalmente novo. Depois a gente vai entrar nas pessoas. Mas o varejo passa por 4 grandes revoluções. A primeira revolução é a transformação digital? É a transformação digital. É IoT, é machine learning, é inteligência artificial, é o 5G, é a omnicanalidade, que são você vender os seus produtos nos diversos canais. Então, isso veio para ficar, as ferramentas estão disponíveis, o investimento é quase que comoditizado. A segunda coisa é a experiência de compra, né? A experiência de compra ela é multicanal. Então, eu quero fazer um pedido pelo WhatsApp de um produto que eu escolhi pela internet e eu vou retirar na loja perto do meu trabalho. Então, esse processo, ele envolve tecnologia, mas eu estou separando da anterior, mas eu estou falando sobre experiência de compra. E essa experiência de compra não é só do seu produto. Eu posso receber um conteúdo correlato, né, um conteúdo complementar. Eu posso receber um convite de uma experiência, se for de saúde, a um serviço, por exemplo, de vacinação ou a uma fisioterapia que hoje pode ser feita numa farmácia. Veja a loucura que a gente está vivendo. Então, o segundo ponto é a experiência de compra. O terceiro ponto, não nego, é um investimento pesadíssimo e que muda a cadeia do varejo, que é logística. Eu vou entregar mais rápido. Parece o filme que ganhou o Oscar, né? Eu vou entregar mais rápido, mais longe e em qualquer lugar. Tem outro filme aí que a gente poderia dizer que se chama Impacto Profundo, né? Já foram 3 itens, você está arrumando uma tremenda dor de cabeça para o varejista. Hein? E o último é colocar dados em tudo isso. Porque como você gasta muito dinheiro, você precisa saber o que gera mais valor nessa cadeia, que agora é um ecossistema. Então você precisa, não adianta você medir só a taxa de conversão do carrinho na internet. Você precisa medir o custo de aquisição do cliente, o custo de retenção, o quantos produtos. Aí você precisa antecipar o potencial de consumo dele e vender aquilo que no ciclo de vida faz sentido. Resumindo, ciência de dados veio para ficar, inteligência artificial veio para ajudar. E aí isso é um grande... E aí entra blockchain, entra tudo. Isso é um grande acelerador de negócios para o varejo. Bom, são 4 atributos, 4 quesitos, 4 tópicos que a gente não exagera ao chamar de disruptivos, né? É coisa muito séria. A gente tem acompanhado. Agora, existem esses 4 pontos que convidam o varejo a uma reflexão, a uma adequação, e você falou aí também ao investimento, porque nada cai do céu, né? E existe, por outro lado, o varejo que está aí no nosso dia a dia, trabalhando com aqueles conceitos que fizeram com que aquela loja se tornasse uma empresa bem-sucedida ao longo de décadas, com pequenas transformações, mas transformações em geral não disruptivas, né? Então, eu te pergunto qual é o tamanho do gap entre isso que você propõe e aquilo que existe hoje, tanto no que se refere aos processos internos de gestão e as estratégias internas de atuação no mercado, mas também em relação àquilo que se chama experiência do consumidor, que é um atributo cada vez mais valorizado, né? É interessante a tua pergunta pelo seguinte, né? A gente trabalha com grandes grupos de varejo.
esses grupos de varejo não subsistem mais sozinhos. O que hoje se fala muito em ecossistema envolve outros varejistas. E, portanto, fecha essa cadeia de valor e faz com que todo varejo tenha que passar por isso, né? A principal mudança, quando eu vejo tendência, e aí isso independe se é o grande varejista, se é multinacional ou se é local, é do ponto de vista de que o varejo ele é capital humano intensivo. Ele não vai existir, e todo investimento tecnológico, todo investimento em processos, governança, do pequeno ao grande, passam pelo balcão, pela ponta, pelo site. Então, a gente tem que simplificar e desmistificar um pouco essa transformação, né? Se eu pudesse dizer para você, eu vejo muito claramente o processo do varejo orientado a definir uma visão, e aí independe do porte. Essa visão não tem que estar na mão só do fundador, não só na mão da diretoria, ele tem que estar empoderado, falado e entendido na ponta. Então a gente faz vários trabalhos, o nosso trabalho é exatamente esse, de conectar estratégia a pessoas, em que a gente traga isso, e esse é um exercício de humildade muito grande, né? As empresas que trabalham isso verdadeiramente, o que interessa não é o que a diretoria entende, o dono entende, o que interessa é se ele consegue fazer com que as pessoas entendam, porque na ponta o momento de compra é único para o consumidor. Então, narrativa clara, única, inspiradora, potente, é muito importante. Você pega até hoje o Walmart abre loja com música, bandeira e tudo, porque é um marco. É importante você ter isso. O seu DNA é importante. A outra coisa que eu acho que vale a pena nesse processo é se preparar para ele. E essa preparação depende de modelos de gestão muito mais abertos a esse futuro do trabalho, né? Então, a preparação da liderança, em pesquisas que a gente faz, 33% dos líderes são vistos pelos seus liderados como não preparados para a mudança. E isso é que muitas vezes trava o sucesso de um investimento feito numa transformação. Então, investimento em desenvolvimento de liderança e modelo de gestão é muito importante. Eu quero fazer mais um recorte, entre tanto conteúdo que você está passando para a gente aqui, muito interessante, envolvendo Big Data, né? Dado hoje, o pessoal costuma dizer que vale ouro, né? É o que tem mais valor hoje, né? E nós geramos dados agora o tempo inteiro no celular, nossos automóveis geram dados, e cada vez mais isso vai ser um diferencial competitivo na gestão de uma empresa. Porém, é preciso ter acesso a esses dados e saber interpretá-los e, num passo seguinte, montar uma estratégia a partir dessa interpretação. Como você enxerga hoje o relacionamento entre o varejo e os dados que ele pode acessar para poder aprimorar a sua gestão? Acho que o varejo tem uma importância vital. A gente trabalha muito com o conceito de dados aplicados à transformação, né? Vou te dar um exemplo. Qualquer transformação, a gente chama isso de Transformational Analytics, né? Essa ciência de dados hoje é tão complexa, e você estava me relatando aí como a indústria se modernizou para isso e como isso pode ser um acelerador ou uma trava no processo, inclusive de consumo de serviços. O que eu acho que é muito importante é que o varejo tem na mão dele a possibilidade de ter o hábito de consumo. E isso é muito importante para a indústria lá na origem de criação de novos produtos, de definição de novas funcionalidades e tudo mais. Eu sou do tempo, sou engenheiro mecânico e conheço um pouco o setor, apaixonado por automóveis. Eu acho que eu me lembro de ter os focus groups e ver lançamento de carro 3 anos antes. Hoje a gente não tem nem esse conceito. Você sabe que isso é tão rápido o ciclo de desenvolvimento que você não tem tempo para fazer 5 anos o desenvolvimento de um novo automóvel. Então, como é que eu vejo o varejo? Eu vejo o varejo usando dados como fortaleza, né, de desenvolvimento da indústria, né?
dados de consumo, de utilização, de durabilidade, aí a gente pode aprofundar. A segunda coisa que eu acho muito importante é dados sobre como o varejo consegue entender as mensagens-chave dos produtos que ela vende. Antigamente a gente não conseguia fazer isso. Hoje você consegue, numa rede de distribuição espalhada no Brasil, a própria rede, imagina uma coisa como é transformador isso. A própria rede de funcionários pode, de vez de você, quais são as pessoas que sabem aquele produto, ou que são ágeis, ou que são flexíveis, ou que conhecem um produto tal. Antigamente o varejista dizia, é o Joãozinho, o Paulo, o Sebastião. Hoje existe ferramenta para dizer isso de uma maneira extremamente, a gente chama de primavera árabe, de baixo para cima. O varejo tem a possibilidade de detectar influenciadores, promotores dos seus produtos em toda a sua rede. Então a gente trabalha, por exemplo, com cadeias de varejo que podem mobilizar 20 mil pessoas e a própria estrutura diz para você quais são os 200 influenciadores daquele produto. E pode dizer se são, por exemplo, promotores ou detratores. Então, o que é a revolução do varejo hoje é usar dados, inclusive, para engajar as pessoas em cima das mensagens-chave, dos produtos-chave e até dos comportamentos-chave para fazer essa revolução. Por que eu falo comportamentos? Porque no momento em que você diz que o promotor da sua loja, que antes era medido para vender e tirar da gôndola um produto numa loja de moda, de fast fashion, né? Hoje, ele tem que receber alguém que chega para retirar o produto. Ele já comprou. Então, você tem que preparar esse promotor para ser multifuncional. E isso a tecnologia, a ciência de dados está para ajudar. Isso aí, é muito importante que o promotor não pense só na comissão, né? Na hora de receber uma pessoa que já comprou e vai lá para retirar, tem que realmente ter algumas mudanças culturais. A gente está conversando aqui com o Reinaldo Naves, sócio da Olivia Consultoria. A gente vai fazer um intervalo e já volta. Assiste o vídeo aí de 30 segundos que nós vamos exibir agora para você. Nós já retornamos. Somos a reação de uma geração conectada. Uma manifestação nascida nos tradicionalismos noventistas e renascida das urgências contemporâneas. Um hub entre o que é, o que já foi e o que para sempre será. Um encontro entre o novo e o meio. A Novo Meio, mais uma vez, atualiza sua própria noção de limites e barreiras e, depois de 30 anos de história, se renova como um núcleo descentralizado de segmento. A missão é informar, entreter, abastecer e desenvolver conteúdos para múltiplas esferas de atividades. Temos a sede de criação, a competência técnica e a mercadológica, a visão ampla das possibilidades e, principalmente, o novo que pulsa em nós a cada fração de tempo. Assim, o novo se manifesta em infinitas possibilidades, em diferentes braços, saindo de um mesmo corpo. Sejam bem-vindos à NHM Novo Meio Hub de Mídia. Estamos de volta com o Reinaldo Naves da Olivia Consultoria, hoje com informações muito produtivas, importantes para você que é gestor de empresa no aftermarket automotivo brasileiro. Reinaldo, falamos aqui de digitalização das empresas, aceleração digital, que repercutiu muito no e-commerce, especialmente no nosso mercado de autopeças, né? Existe a multicanalidade, que ela é muito maior do que apenas você ter uma loja física e um comércio eletrônico, mas o mercado vai se adaptando à digitalização por meio do comércio eletrônico. Então, o que eu te pergunto é o seguinte: o e-commerce
o fato de você ter uma operação digital de venda de produtos, isso serve pode ser usado também para fidelizar clientes, ou isso atua exatamente no sentido contrário, uma vez que você abre um leque em que o cliente pode ter uma série de opções? Bom, eu tenho uma crença positiva e outra de sobrevivência. Então, as duas juntas, eu vou te responder que sim, ele é necessário e indispensável, independente do porte. Hoje, para você ser reconhecido, você tem que ter o teu ponto .com. Não adianta, isso é reversível. Segundo, e ainda mais importante para o pequeno varejo, os canais dos grandes distribuidores ou grandes varejistas, eles são formas de você expor seu produto. Você precisa existir. Se você não existir nesse mapa, não adianta, você estar sozinho, né? Vamos falar de indústria automobilística, né? Vamos pensar em Jaguar, vamos pensar em Rolls-Royce, vamos pensar em Lamborghini. Todas elas acabaram migrando para outras grandes marcas e continuaram marcas, mas são subsegmentos dentro de grandes montadoras, né? Então, aqui acontece a mesma coisa, né? Vamos pensar em moda. Você pode criar um produto, ser bom num produto, você pode criar a marca, você pode ter uma, duas lojas, mas você pode vender num grande distribuidor, ou especialista, ou genérico, né? Você pode colocar no ecossistema da Lojas Renner, ou pode colocar na Magalu. Aí você precisa saber que marca você tem, o seu posicionamento, você escolhe. Então, assim, a minha resposta para você eu não vejo expansão do varejo sem considerar a conexão com o e-commerce, porque o consumidor final pede isso e ele vai te descobrir pelo Google. A segunda coisa que eu acho importante é que quando você fala, e eu vou trazer um termo que se usa muito no mundo corporativo, dos ecossistemas, os ecossistemas, eles distribuem produtos, eles distribuem conteúdo, né, principalmente os especialistas. Eles têm o que chamam-se portais de pagamento seguros. Então, hoje tem até crédito, né? Tem uns que até fazem análise de crédito para te dar linha pessoa jurídica. Então, hoje o mundo requer você estar apto para isso. Por isso que eu digo que não... e isso não é tirar o core do seu produto, né? Você pode pensar num pequeno produtor de cosmético. Ele vai abrir uma loja? Será que ele pode abrir 2, 3 lojas conceito, onde ele controla? E depois ele distribui num grande varejista. Então, assim, é impossível se desconectar do mundo digital. O e-commerce é uma forma para isso. Você precisa decidir se você tem capacidade. Não para lançar o site, você tem que saber se você consegue mantê-lo, né? O erro do investimento é pensando só no custo do investimento e não da sustentação. Mas ainda assim eu sou bastante adepto e a gente vê que a conexão com os ecossistemas vai ser necessária e para isso você tem que ter já uma base inicial. Entre parênteses aqui, todos os grandes ecossistemas montam lojas para você. Então, se isso não fosse gerador de receita, eles não teriam esse serviço, eles cobram por esse serviço. Você tem uma loja na loja grande. Então, minha recomendação para o varejo é que o e-commerce é quase que uma condição hoje para começar, né? E uma premissa de negócio. Bom, falando um pouquinho de conjuntura, a gente está vivendo um momento complicado no varejo, né? Tivemos o caso da Americanas este ano, mas não é único, há outras redes importantes de varejo mostrando alguma dificuldade. No passado, a gente viu no setor de hipermercados também uma reversão. Você falou no primeiro bloco do Walmart, o Walmart foi embora, o Extra fechou seus grandes hipermercados, quer dizer, obviamente se é grande, se é hiper é grande, não precisa da redundância, mas também diminuiu muito a operação no que se refere ao tamanho de loja. E a minha pergunta é a seguinte: nós vivemos no Brasil hoje uma crise sistêmica envolvendo o setor varejista? Eu acho que tem um impacto importante no setor varejista, mas não pelo varejo. Eu acho muito mais pelo contexto macroeconômico, poder de compra e disponibilidade de crédito, poder de compra do consumidor e disponibilidade de crédito.
Não vejo como estrutural, não vejo como estrutural. Acho que há uma atenção grande sobre crédito, mas para os grandes, isso impactou os pequenos, então eu sinto que, pelo menos nos contatos, até porque fui do mercado financeiro, inclusive crédito, pequenas e médias empresas, então com certeza o aperto do crédito e as mudanças dos limites de crédito e critérios de aferição desse crédito mudaram bastante. Agora, eu vejo isso como temporário. Eu acho que é muito mais conjuntural, econômico, do que estruturante do segmento. O segmento está fazendo, nos seus diversas variantes, ele está fazendo sua lição de casa, né? Mas ainda acho que as oportunidades de crescimento são maiores do que esse risco de curto, médio prazo, né? Eu acho que o potencial de usar o varejo, por exemplo, para serviços, na tua mesma loja, você poder ter até desde a alocação de estoque para distribuição, que antes estavam em centros de distribuição grandes e concentrados em algumas cidades do Brasil, a gente vê hoje as próprias lojas sendo estoques intermediários e de transição. A segunda coisa que eu vejo importante é que a possibilidade de prestação de serviço em alguns segmentos. Então, saúde vislumbra uma grande oportunidade, né? O que foi uma onda de aumento de faturamento por consumo de produtos de saúde, porque as pessoas ficaram doentes ou isoladas na pandemia, vai ser estruturante para o varejo de saúde, por exemplo, virar um prestador de serviço complementar às políticas públicas. Só para fazer um adendo a essa sua resposta, aqui no nosso setor do varejo de autopeças, essa é uma discussão antiga, você aproveitar a loja para aplicar os produtos que você vende. Isso existe bastante no Nordeste, está mais difundida essa prática. A gente tem alguns exemplos aqui em São Paulo, como por exemplo a Mercado Car, que é uma grande loja e tem alguns boxes de aplicação, e é uma discussão que vai e volta, mas aqui em São Paulo ainda não pegou muito, né? Mas eu acho que isso é questão de tempo. Eu acho que se você sensibilizar o consumidor sobre algumas coisas de autosserviço, você pode transformar a loja como um espaço de sampling, né, de amostragem e de utilização, e que possa mudar o segmento. E aí a gente precisa discutir que tipo de alternativa. No teu segmento, eu acho que esse é um exemplo, né? Mas podem existir outros, né? Quer dizer, você pode atrelar serviços de CNH ou outros serviços que podem ser super importantes. Outra pauta importante no mundo corporativo, em qualquer segmento, é o ESG, né? Os conceitos de sustentabilidade, meio ambiente e governança são cada vez mais presentes. Como você enxerga isso para o futuro? Existe uma perspectiva de que a conscientização por parte do consumidor possa se tornar também um filtro para que ele escolha o fornecedor, a loja, o prestador de serviços? Qual a importância disso para o varejo, especialmente para essas empresas menores, familiares, que sempre são um pouco distantes, estão um pouco longe dessas últimas tendências? Eu acho que, do ponto de vista da sigla, né, glamurosa do ESG, que eu acho que veio para ficar, eu tenho certeza que veio. Eu estou muito inserido num contexto de não existe transformação digital sem transformação orientada à sustentabilidade. Eu acho que isso para os grandes grupos e grupos internacionais, quer sejam os que vêm para cá, quer sejam grupos nacionais que tenham essa possibilidade, isso vai ser uma condição de entrada em mercado, né? Nós estamos falando de mercado europeu, mercado americano, mas eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco isso, né? A parte social, ela tem algumas, é uma palavra que a gente chama grávida, tem alguns filhotes importantes e que independe do porte. Se você está atendendo um consumidor e na entrada, antigamente eu trabalhei no mercado financeiro e tinha a porta giratória.
a porta giratória atrelada a alguma atitude do guarda após a porta podia gerar um desconforto a ponto de ser uma discriminação. Certo? E aconteceu muito, né? Aconteceu muito. Eu sou do tempo que isso era um indicador de nível de serviço ao cliente para os gerentes de banco. O que vai acontecer numa loja automotiva? Coisas como diversidade, inclusão, equidade, assédio, segurança psicológica, saúde mental são muito presentes em qualquer negócio. Então, a atenção sobre isso e uma resposta da empresa a estas variantes vai ser super importante, Cláudio. Isso para qualquer um dos seus ouvintes aqui que estão no segmento, vão estar expostos a dispositivos legais que vão obrigar a indiretamente atender algumas coisas, né? E que no frigir dos ovos é um pouco do SG. Então, assim, pode fazer uma governança, pode fazer um projeto, pode fazer uma política, pode e deve. Mas, independente disso, temas como diversidade, inclusão, equidade, saúde mental, segurança psicológica, são temas hoje do cotidiano de qualquer empreendedor. Reinaldo, acabou o tempo. O Edu já me apresentou o cartão vermelho. Eu fiz uns 45% das perguntas que eu queria fazer. Espero que futuramente a gente possa conversar. Se eu me excedi aí, Imagina, você respondeu tudo que eu perguntei e, aliás, foi muito esclarecedor. Infelizmente, tem tanto assunto que a gente poderia tratar aqui, né, que nós vamos ter que marcar um outro podcast. Eu vou te alugar mais uma vez aí. Não, você pode chamar, a gente vê aí o que você não... Porque a gente falou muito de consumidor, de mercado, eu tentei traduzir ao máximo... para simplificar, acho que o entendimento deles. Isso, adorei a sua última pergunta. E tinha muitas outras. Muito obrigado, Reinaldo, por essa sua participação. Este foi o Reinaldo Naves, o sócio da Olívia Consultoria. O podcast Diálogo Automotivo volta na próxima segunda-feira. Fique com a gente, deixe seu like se você gostou, faça seus comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para que você fique por dentro aqui das novidades da ATV. Tem programa novo todo dia. Eu aproveito para te convidar a acompanhar a nossa cobertura da Automec. A partir do próximo dia 25 de abril, nós vamos ter ATV ao vivo na feira, com muitas atrações, e você vai estar por dentro. Se você é de fora de São Paulo e não puder vir para cá, não deixe de assistir, porque você vai se sentir dentro da Automec. E também no dia 25, a partir das 16 horas, a cobertura ao vivo também da entrega do Prêmio Inova 2023 às indústrias do novo varejo. Eu espero por você e até a próxima.